Seu genro a chamou de velha inútil e a jogou na rua com apenas um galinheiro em ruínas. Jamais imaginou que ela construiria um império com ovos e que ele voltaria de joelhos à sua porta. O luto de Dona Amélia era um mar silencioso, uma dor tão vasta e profunda que ameaçava afogá-la na quietude da casa. Fazia um mês que haviam enterrado sua filha, sua única filha Laura. Cada objeto na casa que ela havia compartilhado com Laura, com seu genro, seu Vítor, e com sua neta Sofia, era uma relíquia de uma felicidade extinta. O perfume fantasma do jasmim que Laura gostava de pôr num vaso, o suéter que havia deixado pela metade sobre uma cadeira, a risada de sua neta de 6 anos, agora acanhada e assustada. Tudo era um lembrete de que o coração de seu lar havia parado de bater, mas havia uma dor mais aguda do que a da ausência. A presença de seu Vítor. Seu genro, no luto, não havia encontrado consolo, mas uma frieza cortante, um ressentimento que crescia a cada dia. Dona Amélia, que havia se mudado com eles para ajudar a criar a pequena Sofia, sentia como sua presença havia se tornado incômoda, um estorvo. Seu Vítor a evitava. Suas respostas eram monossílabos e em seus olhos Dona Amélia via um cálculo frio que a aterrorizava. A sentença chegou numa tarde cinzenta, quando a chuva batia nas janelas como os nós dos dedos de um fantasma. Seu Vítor a esperou na sala com uma caixa de papelão a seus pés. Amélia, disse sem olhá-la nos olhos, precisamos conversar. Claro, meu filho. O que acontece? Perguntou ela, embora um nó de gelo já estivesse se formando em seu estômago. As coisas vão mudar, continuou ele, sua voz plana, desprovida de emoção. Decidi vender a casa e a terra. Sofia e eu nos mudaremos para a cidade. Um novo começo. O mundo de Dona Amélia se inclinou perigosamente. Vender a casa de Laura. E eu? E Sofia? Sofia é minha filha. Eu cuidarei dela, disse ele, e dessa vez a olhou. Seus olhos eram 2 cacos de gelo. E a senhora? A senhora não é mais minha responsabilidade. Laura não está mais aqui. A brutalidade de suas palavras lhe roubou o fôlego. Mas sou a avó dela. Sofia precisa de mim. Eu cuidei de vocês 2. Cuidar de nós? Retrucou seu Vítor, e a máscara de calma se quebrou, revelando o desprezo que havia fermentado. A senhora tem sido um peso, uma sombra constante na minha casa, sempre com seus chás caseiros, seus palpites sem pedir, suas histórias da roça. Uma velha inútil que não sabe qual é o seu lugar. A palavra inútil a atingiu com uma violência física. Ela se apoiou no batente da porta para não cair. Era a mesma palavra que seu próprio marido. Um homem cruel havia lhe dito a vida toda. Havia pensado que com Laura e sua nova família, finalmente havia escapado daquela etiqueta. Você não pode me jogar na rua, Vítor. Não tenho para onde ir, suplicou sua voz embargada. Não estou te jogando na rua, disse ele com um falso tom de generosidade. Sou um homem justo. Vou te dar a parte da herança que Laura te deixaria. Ele apontou um canto esquecido da propriedade num mapa que estendeu sobre a mesa. Aquele pequeno terreno lá no fundo, junto ao córrego seco, que nunca serviu para nada. Era da família de Laura. É seu. Ele fez uma pausa, saboreando sua crueldade. E a senhora também pode ficar com o velho galinheiro abandonado que tem lá. Um lar perfeito para a senhora. Poderá criar suas galinhas e conversar com elas o dia todo. A humilhação foi total. Ele estava lhe dando a parte mais sem futuro da terra, como se fosse uma esmola, um lixão. E Sofia? Perguntou Dona Amélia com o último suspiro de esperança. Deixe-me despedir dela. Não, disse seu Vítor taxativo. Sofia começará uma nova vida sem suas ideias atrasadas e sua tristeza. Não quero que te veja. Já disse a ela que a senhora foi viajar para visitar uns parentes distantes. Ele estava lhe roubando não só seu lar, mas também sua neta. Seu único laço com a vida, sua única razão para continuar respirando. Ele lhe entregou a caixa de papelão que continha um par de mudas de roupa, uma foto emoldurada de Laura e um velho terço. Era tudo o que ele permitia que ela levasse de uma vida inteira. Ele a conduziu até a porta e a abriu. A chuva fria a recebeu no rosto. Agora vá e não volte mais, foi sua despedida. Dona Amélia caminhou sob a chuva,
sem rumo fixo a princípio, com a caixa ensopada entre os braços. A dor era tão imensa, tão absoluta, que não podia nem chorar. Era um vazio negro. A dor pela morte de sua filha se fundiu com a agonia desta nova traição, deste novo abandono. Finalmente, seus pés a levaram pelo caminho enlameado em direção ao terreno que seu Vítor havia lhe herdado. Era um lugar desolador, um pequeno descampado invadido pela maleza e pelas pedras, e no centro, a silhueta esquelética de um galinheiro. As paredes de madeira estavam podres e empenadas. O telhado de zinco havia desabado em parte, e a porta pendia de uma única dobradiça enferrujada. Era uma cova de madeira. Ela entrou. O interior cheirava a podridão, a terra úmida e a esquecimento. O vento entrava pelas inúmeras frestas, assobiando uma canção fúnebre. Ela desabou num canto sobre um monte de palha podre, e finalmente o mar de dor transbordou. Chorou até secar as lágrimas, até que seus soluços se converteram em tremores silenciosos. Chorou por Laura, por Sofia, pela mulher de 60 anos que havia sido descartada como um cacareco velho. A noite caiu fria e escura. Dona Amélia se encolheu, abraçando a foto de sua filha, esperando o fim. Sentia-se tão cansada, tão quebrada, que a ideia de não acordar no dia seguinte era quase um consolo. Deixou-se levar pela apatia, pelo desejo de se render. Mas na escuridão mais profunda, um som a tirou de seu torpor. Um cacarejo, um som fraco, mas inconfundível. Ela apurou o ouvido. Repetiu-se. Vinha de um canto escuro do galinheiro. Com seus membros dormentes, ela se arrastou em direção ao som. Afastou umas tábuas podres e, encolhida num velho ninho desfeito, viu uma galinha. Era um animal magro, de plumagem desbotada e com um olhar assustadiço, uma galinha solitária que, por alguma razão, tinha feito daquela ruína a sua casa. E debaixo dela, quentinho e perfeito, havia um ovo. Dona Amélia estendeu uma mão trêmula e tocou o ovo. Estava liso, estava real. Era uma promessa, uma promessinha de vida em meio a tanta morte e desolação. Olhou para a galinha, outra alma abandonada como ela. Segurou o ovo na palma da mão e, através de sua dor, uma lembrança emergiu. A lembrança de sua própria infância na roça, ajudando sua mãe a cuidar das galinhas. A lembrança de Laura, menina correndo emocionada em sua direção com o primeiro ovo que havia recolhido, seus olhos brilhando de orgulho. "Não vamos morrer aqui, não é, companheira?" sussurrou para a galinha. "Nem você, nem eu." Ela se pôs de pé com o ovo ainda na mão como se fosse um tesouro. Olhou à sua volta para o galinheiro em ruínas. Já não o via como uma tumba, mas como um desafio. Seu Vítor a havia chamado de inútil e a havia jogado num lixão, mas ele não a conhecia. Não conhecia a teimosia da terra, nem a resiliência de uma mãe, nem o poder que pode nascer de um ovo simples e humilde. No silêncio da noite, rodeada pelos escombros de sua vida, Dona Amélia soube que não se renderia. Ia reconstruir aquele galinheiro, ia cuidar daquela galinha, ia construir algo, qualquer coisa, em memória de Laura, para que um dia, se o destino lhe desse a oportunidade, pudesse mostrar à sua neta Sofia que sua avó não era uma mulher inútil, mas uma mulher que, como a própria vida, sempre encontrava um jeito de começar de novo. A primeira luz do amanhecer entrou pelas frestas do galinheiro, revelando a desolação com uma crueza sem dó. Mas para Dona Amélia, essa luz já não era a de um final, mas a de um começo. Segurava o ovo na mão como se fosse uma joia. Era sua única posse de valor, a única promessa num mundo que havia desabado. Sua primeira tarefa não foi encontrar comida para ela, mas para sua nova e única companheira, a galinha a quem batizou de Luz. Com um vigor que não sabia que possuía, Dona Amélia começou a tarefa danada de grande de tornar a ruína habitável. Usando suas mãos, pedaços de madeira podre e arames enferrujados que encontrava, começou por reparar um canto do galinheiro. Criou um pequeno abrigo dentro do abrigo, tapando os buracos maiores com tábuas e palha, para proteger Luz do vento e da chuva. Construiu um ninho novo e limpo, um trono para a rainha de seu diminuto e frágil reino.
Seu saber da roça, adquirido durante toda uma vida, se tornou sua ferramenta de sobrevivência. Percorreu os limites de seu terreno pedregoso e encontrou o que um olho desatento não veria: folhas de dente de leão, beldroega e raízes comestíveis. Encontrou insetos e minhocas para a luz, uma fonte de proteína que a galinha devorou com gratidão. Descobriu uma pequena mina d'água intermitente, similar à da história de Dona Marisa, onde podia recolher água fresca. Compartilhava tudo com sua galinha. Sua sobrevivência e a dela eram uma só. Dia após dia, Dona Amélia trabalhava com uma teimosia calada. Arrumava uma tábua, limpava um pedaço de terreno, buscava comida. O trabalho físico era um bálsamo para a dor da alma. O cansaço de seu corpo lhe permitia dormir à noite, acalmando os ecos da voz de seu Vítor e a dolorosa ausência de Laura e Sofia. A pequena Luz, em resposta aos seus cuidados, começou a recuperar sua vitalidade. Sua plumagem ficou mais vistosa e, para a alegria de Dona Amélia, cada dia punha um ovo. Esses ovos se tornaram o sustento dela, a energia que precisava para continuar lutando. Foi uma semana depois quando um par de olhos a observou à distância. Era seu Mateus, um velho agricultor viúvo cuja terra fazia divisa com a dela, um homem de pele curtida como couro, e mãos grandes e nodosas por décadas de trabalho. Havia visto a figura solitária de Dona Amélia se movendo pela fazenda abandonada e, a princípio, pensou que era uma aparição. Quando se deu conta de que era uma mulher de carne e osso, trabalhando desde o amanhecer até o anoitecer, sua curiosidade se misturou com um profundo respeito. Um dia se aproximou, não com pena, mas com a franqueza da gente do campo. "Boa tarde, dona. Eu a vi trabalhar. A senhora tem mais garra que uma mula." Dona Amélia, a princípio desconfiada, viu nos olhos do idoso uma bondade pura. "Boa tarde. A gente tem que fazer o que pode para sobreviver." Seu Mateus olhou o galinheiro remendado e a solitária galinha que ciscava alegremente. "Vejo que a senhora tem boa mão com os bichos, mas uma andorinha só não faz verão, e uma galinha só não faz um caldo." Ele se tornou seu primeiro e único aliado. No dia seguinte apareceu com um martelo, um punhado de pregos que já não usava e um pequeno saco de milho para sua campeã, disse ele, apontando para a Luz. E o mais importante, trouxe-lhe conversa, quebrando o muro da solidão que a rodeava. Dona Amélia não lhe contou toda a sua história, apenas que as circunstâncias a haviam deixado ali. Seu Mateus não perguntou mais. Viu a foto de Laura que Dona Amélia havia colocado numa prateleira improvisada e entendeu o luto em seus olhos. Vendo sua dedicação e seu conhecimento, seu Mateus teve uma ideia. "Tenho 4 galinhas poedeiras jovens que me sobram e um galo barulhento demais para minha paciência", disse ele uma tarde. "Não tenho tempo para cuidar delas como merecem. Se a senhora quiser, são suas. Em troca, quando começarem a botar, me dá umas 2 dúzias de ovos para minhas sobremesas." O coração de Dona Amélia deu um salto, 5 galinhas e um galo. Era o começo de um verdadeiro galinheiro. Aceitou o trato com lágrimas de gratidão nos olhos. A chegada dos novos membros transformou o lugar. O galinheiro, antes silencioso, agora estava cheio de cacarejos e movimento. Dona Amélia trabalhou com afinco, expandindo o abrigo, construindo mais ninhos, garantindo que cada animal tivesse seu espaço. Seu pequeno terreno, antes um símbolo de seu desterro, agora era seu projeto, seu propósito. Logo as novas galinhas começaram a botar ovos. Dona Amélia cumpriu sua palavra e levou a seu Mateus os ovos maiores e mais frescos, mas agora tinha um excedente. Cada dia recolhia mais de 1 dúzia de ovos. Eram muitos para ela sozinha. Com uma timidez que não sentia desde que era menina, encheu uma pequena cesta com seus ovos e caminhou os 5 quilômetros até a feira da cidade vizinha. Sentou-se no chão, num canto, sentindo-se invisível entre as barracas barulhentas. Seus ovos eram ovos caipiras simples, sem nada de especial que os distinguisse. Passaram as horas. As pessoas compravam nas barracas grandes, ignorando a idosa da cesta. Quando o sol começava a baixar e Dona Amélia estava prestes a se render, uma mulher jovem com um bebê nos braços parou à sua frente. "Dona, seus ovos são frescos?" perguntou. "Dessa mesma manhã, minha filha", respondeu Dona Amélia.
Minhas galinhas são poucas, mas bem cuidadas. A mulher pareceu notar algo no olhar honesto de Dona Amélia. Meu menino está doente e o médico me disse para dar comida da melhor qualidade. Vou levar uma dúzia. Dona Amélia sentiu uma onda de emoção ao receber as poucas moedas. Era o primeiro dinheiro que ganhava por seu próprio esforço em décadas. Na semana seguinte, a mesma mulher a procurou na feira. Dona, não sei o que seus ovos têm, exclamou com um sorriso. As gemas são as mais alaranjadas que já vi e meu menino comeu o caldinho como nunca. Dá para ver que suas galinhas são felizes. Dê-me 2 dúzias hoje. Essa frase ficou gravada na mente de Dona Amélia. Dá para ver que suas galinhas são felizes. Essa era a diferença. Não competia em quantidade, mas em qualidade, em cuidado. Sua marca seria essa. Começou a criar uma pequena clientela fiel. Mães que buscavam o melhor para seus filhos. Idosos que recordavam o sabor dos ovos de antes. O dinheiro que ganhava, embora pouco, o reinvestia com uma sabedoria inata. Comprou milho, construiu um bebedouro melhor, até comprou uma pequena tela para cercar uma área maior, onde suas galinhas pudessem ciscar livremente. Seu Mateus a observava com um sorriso orgulhoso. Eu lhe disse, Amélia, a senhora tem um dom. Vitor, seu genro, disse ele, usando o nome pela primeira vez, pois já havia ligado os pontos com as fofocas da vila. É um bobo. Jogou uma semente de ouro num pedregal, pensando que era pedra. E agora essa semente está brotando. Dona Amélia olhou seu pequeno galinheiro, seu pequeno rebanho de 6 galinhas e um galo. Sua pequena clientela. Não era muito. Continuava vivendo na pobreza, numa ruína. Mas já não era uma vítima. Era uma produtora, uma mulher de negócios. A dona de Galinhas Felizes, como decidiu chamar seu negócio começando. Cada ovo que vendia era um ato de desafio à palavra inútil, e cada moeda que ganhava era um passo a mais no longo caminho de volta. Um caminho que agora o sabia. A levaria a um lugar que nem ela mesma podia imaginar. A pequena clientela de Dona Amélia na feira se tornou seu alicerce. A confiança que essas poucas mulheres depositaram nela foi o capital mais valioso que teve. Com o dinheiro de suas vendas, Dona Amélia não comprou luxos, mas futuro. Adquiriu mais galinhas. Reparou por completo o telhado do galinheiro com telhas novas e construiu um segundo galinheiro maior e mais seguro para separar os frangos em crescimento. Seu Mateus, seu fiel amigo, ensinou-lhe os segredos da incubação natural, usando galinhas chocas para empolar os ovos e multiplicar seu rebanho de forma sustentável, sem depender de comprar pintinhos. Dona Amélia era uma perfeccionista. Sua marca, Galinhas Felizes, não era só um nome, era uma filosofia. Suas galinhas não viviam amontoadas. Ciscavam livremente durante o dia nos terrenos que ela havia cercado, comendo insetos, ervas e o milho de alta qualidade que agora podia se permitir comprar. À noite dormiam num galinheiro, que sempre estava limpo com palha fresca e água limpa. Este cuidado extremo se refletia no produto. Ovos com gemas de uma cor alaranjada intensa e um sabor que a gente da vila jurava não ter provado em anos. O próximo passo lógico foi a carne. Quando seus primeiros frangos criados em liberdade alcançaram a maturidade, Dona Amélia preparou alguns e os levou à feira. A diferença com os frangos de granja industrial era enorme. A carne era mais firme, mais saborosa. A princípio, a venda foi lenta, mas assim como com os ovos, um cliente-chave mudou tudo. Foi o dono do Sabor da Roça, o restaurante mais respeitado da vila. Um homem conhecido por sua exigência com os produtos. Provou um dos frangos de Dona Amélia por recomendação de sua esposa, uma de suas clientes de ovos. Ficou tão impressionado que na semana seguinte se apresentou na fazenda de Dona Amélia. Esperava encontrar uma operação comercial, mas o que viu foi uma mulher idosa de mãos trabalhadoras, cuidando de seus animais com um esmero quase maternal. Dona Amélia, disse o restaurateur, já servi frango a vida toda, mas o seu tem gosto de verdade, gosto de roça. Quero lhe fazer uma proposta. Quero que a senhora seja minha fornecedora exclusiva de frango e ovo. Comprarei toda a sua produção a um preço justo. Esse contrato foi o motor que impulsionou Galinhas Felizes a uma nova dimensão.
Deu a Dona Amélia a segurança econômica que precisava para se expandir de verdade. Com a ajuda de seu Mateus e um par de jovens a quem contratou como seus primeiros empregados, construiu mais 2 galinheiros. Seu pequeno projeto pessoal estava se tornando uma pequena empresa, uma fonte de trabalho e de orgulho. Enquanto o nome de Dona Amélia se convertia em sinônimo de qualidade na vila, o de seu Vítor se associava cada vez mais com o fracasso e a má gestão. Depois de vender a casa de Laura, ele havia se metido num negócio de transporte que ele não entendia nada. Comprou um caminhão velho que vivia quebrado e, com seu caráter arrogante, rapidamente se desentendeu com seus poucos clientes. Os rumores diziam que estava bebendo mais do que a conta e que o dinheiro da venda da casa escorria pelas mãos. Um dia, seu Vítor teve que ir à vila para comprar uma peça para seu caminhão. Enquanto esperava, entrou para comer no restaurante Sabor da Roça. Pediu o prato do dia, frango assado com batatas. Ao provar o primeiro bocado, reconheceu o sabor. Era o sabor da roça, o sabor dos frangos que Dona Amélia criava quando Laura ainda vivia. "Este frango está excelente", disse ao dono, tentando ser amável para conseguir um desconto. "De onde o senhor traz?" "É de uma granja local", respondeu o dono com orgulho. "Das galinhas felizes da Dona Amélia, a melhor produtora da região." A seu Vítor a comida entalou na garganta. Amélia, a velha inútil, a melhor produtora, o veneno da inveja subiu pela garganta, pagou a conta de má vontade e, em vez de voltar para casa, dirigiu seu caminhão barulhento para as terras que ele mesmo havia descartado. Precisava ver aquela farsa com seus próprios olhos. Chegou sem anunciar, com a arrogância de quem se sente dono. Mas o que viu o deixou paralisado. A ruína que recordava havia desaparecido. Em seu lugar havia uma pequena fazenda próspera e arrumada. Viu os galinheiros bem construídos, as cercas firmes, centenas de galinhas sadias ciscando sob o sol e a viu. Dona Amélia estava supervisionando um de seus empregados. Sua postura reta, seu cabelo branco preso, seu rosto sulcado por rugas, mas com uma expressão de serenidade e autoridade. "Ora, ora", disse seu Vítor, descendo do caminhão com um sorriso zombeteiro para esconder seu choque. "Mas se não é a rainha das galinhas, vejo que minha herança te serviu de algo." Dona Amélia se virou ao ouvir sua voz. Por um instante seu coração parou, mas depois, ao vê-lo, com sua roupa manchada de graxa e o cheiro de cachaça barata emanando dele, não sentiu medo. Sentiu uma espécie de pena fria. "Vítor", disse ela, sua voz tranquila, "o que você faz aqui?" "Vim ver minha propriedade", mentiu ele com uma pose de valentão. "Tecnicamente esta terra ainda é minha. Só te emprestei para você não morrer de fome." "Você me deu como um insulto", corrigiu Dona Amélia sem levantar a voz. "E eu a transformei no meu trabalho. Um trabalho honesto." "Trabalho?" riu ele. "Você chama isso de trabalho? Brincar com frangos o dia todo? Diga-me, velha, quanto te dão por este punhado de ovos?" "O suficiente para não morrer de fome." "Patético." Dona Amélia o olhou e sua calma pareceu enfurecê-lo ainda mais. "Este punhado de ovos e estes frangos, como você os chama, me dão uma vida digna, Vítor. Alimentam meus empregados e suas famílias e são respeitados em toda a vila." Ela fez uma pausa. "Algo que, pelo que ouço, você perdeu há muito tempo." O golpe acertou em cheio. O rosto de seu Vítor se contorceu de raiva. "Não se atreva a falar assim comigo, velha atrevida. Não se esqueça que você está aqui por minha caridade. Poderia te expulsar agora mesmo se quisesse." "Tente", o desafiou Dona Amélia, e em sua voz havia um aço que ele não conhecia. "Esta terra você me deu e eu a trabalhei com minhas próprias mãos. Toda a gente desta vila é testemunha do meu esforço. A ver, em quem eles acreditam? Na mulher que dá trabalho ou no bêbado que não consegue nem manter seu caminhão funcionando?" Foi então quando seu Mateus, que havia visto o caminhão de seu Vítor chegar, se aproximou com seu passo lento, mas firme, e parou ao lado de Dona Amélia sem dizer uma palavra. Sua presença era um muro. Seu Vítor olhou para o velho, depois para Dona Amélia, e se sentiu ridículo, impotente. Havia vindo para humilhá-la e o humilhado era ele.
Seu pequeno mundo de trabalho duro e respeito era mais sólido que seu mundo de dinheiro mal ganho e fracassos. Você vai se arrepender disso, Amélia, resmungou, a única ameaça que lhe restava. Eu já não me arrependo de nada, Vitor, respondeu ela. O arrependimento é um luxo para quem tem tempo de ficar olhando para trás. Eu estou muito ocupada olhando para o futuro. Ela se virou e voltou ao seu trabalho, dando-lhe às costas um gesto de desprezo final que doeu mais que qualquer ofensa. Seu Vitor ficou ali no meio da fazenda próspera, sentindo o cheiro de palha limpa e de vida. Sentiu-se como um fantasma, um estranho. Subiu em seu caminhão e partiu, o barulho de seu motor, um protesto inútil contra o som tranquilo e constante dos cacarejos das galinhas felizes. A guerra havia terminado e ele nem sequer havia se dado conta de quando a havia perdido. A derrota de seu Vitor em seu próprio terreno foi o último impulso que Dona Amélia precisava para deixar de pensar pequeno. A conversa com seu genro a fez perceber que seu negócio não era apenas um meio de sobrevivência, mas uma arma de dignidade. Decidiu que Galinhas Felizes não seria só a melhor granja da vila, mas de toda a região. O contrato com o restaurante Sabor da Roça lhe proporcionou um fluxo de caixa constante e, o mais importante, uma reputação impecável. O dono, seu Ramiro, se tornou seu maior admirador. Um dia, um crítico gastronômico de um jornal famoso da capital visitou o restaurante e escreveu uma resenha elogiosa, dedicando um parágrafo inteiro ao sabor divino e autêntico do frango que havia comido. Mencionou o nome da granja Galinhas Felizes. Esse artigo foi como uma explosão. Em 2 semanas, o telefone de Dona Amélia, instalado por seu Mateus para emergências, não parava de tocar. Eram açougues finos, empórios de orgânicos e outros restaurantes da capital. Todos queriam provar o frango e os ovos que haviam cativado o crítico. A demanda superou por completo sua capacidade de produção. Dona Amélia, com a ajuda de seu Mateus, que agora atuava como seu gerente de operações de fato, enfrentou o desafio com uma estratégia clara. Não sacrificaria a qualidade pela quantidade. Sua marca era o cuidado, a felicidade de seus animais, e isso não era negociável. Com os rendimentos assegurados do restaurante e os novos pedidos, solicitou um empréstimo agrícola. O gerente do banco, o mesmo que via diariamente os problemas de dívidas de gente como o seu Genaro, ficou impressionado com o plano de negócios detalhado e a reputação de Dona Amélia. Concedeu-lhe o empréstimo sem hesitar. O dinheiro se transformou em uma expansão inteligente. Comprou terras vizinhas, incluindo o velho e seco leito do córrego, que com um pouco de trabalho de limpeza se tornou um deságue natural para a temporada de chuvas. Construiu galpões de criação modernos, amplos, ventilados, com acesso constante a grandes piquetes ao ar livre. Implementou um sistema de coleta de ovos mais esperto e uma pequena fábrica de beneficiamento e embalagem que cumpria com todas as normas sanitárias. Galinhas Felizes se tornou uma empresa séria. Dona Amélia desenhou uma embalagem profissional, caixas de papelão reciclado com um logo simples, mas bonito. Uma galinha estilizada com um sol nascendo atrás. Cada caixa levava seu lema: criadas com carinho para um sabor que lembra casa. A expansão exigiu mais mãos. Dona Amélia contratou uma dúzia de pessoas da vila, tornando-se uma das maiores empregadoras da região. Oferecia salários justos, condições de trabalho dignas e até uma refeição quente ao meio-dia para todos os seus trabalhadores. A gente já não a via como a pobrezinha viúva, mas como Dona Amélia, uma matriarca respeitada, uma patroa justa que estava levantando a economia local. Ela, por sua vez, se transformou, deixou o trabalho físico mais pesado para seus empregados e se tornou o cérebro da operação. Seus dias transcorriam entre a supervisão da qualidade, a negociação com os distribuidores e o planejamento da produção. Aprendeu a lidar com as contas, a ler contratos, a ser uma líder. A mulher que havia sido chamada de inútil agora dirigia uma empresa que faturava mais num mês do que a fazenda do Vitor tinha rendido num ano. Com sua nova prosperidade, finalmente abandonou o galinheiro remendado, que conservou como um lembrete de como tudo começou. Na parte mais alta de seu terreno, com vistas a seus campos cheios de vida,
construiu uma casa pequena, mas bonita e sólida. Uma casa com janelas grandes, uma cozinha ampla e um pequeno quartinho sempre pronto, sempre esperando. O quarto da Sofia. A ideia de sua neta era o motor silencioso que impulsionava cada uma de suas decisões. Cada sucesso, cada conquista era para ela. Abriu uma conta bancária em nome de Sofia Alarcão e cada mês depositava uma quantia considerável. Era a poupança para a educação dela, para seu futuro, para que nunca tivesse que depender da caridade de um homem como o pai. Através de seu Mateus, cujos sobrinhos viviam na cidade, às vezes lhe chegavam notícias por alto da menina, que estava bem, que era uma criança inteligente, que às vezes perguntava pela avó que havia ido viajar. Cada notícia era uma mistura de alegria e dor para Dona Amélia. Enquanto isso, a queda de seu Vítor era tão rápida quanto a ascensão de Dona Amélia. O negócio de transporte havia quebrado definitivamente depois que o caminhão sofreu um acidente e ele não teve dinheiro para repará-lo. Vendeu as últimas joias que restavam de Laura. Perdeu a casa que havia comprado na cidade por não pagar a hipoteca. Os rumores diziam que vivia num quarto alugado no bairro mais afastado, fazendo bicos e afogando seus fracassos na cachaça. Havia passado de ser um homem com um futuro promissor a uma sombra, um fantasma de suas próprias más decisões. Uma tarde, Dona Amélia estava em seu novo escritório, uma pequena sala na fábrica de embalagens, revisando um pedido de exportação. Seus produtos, graças à sua reputação, começariam a ser vendidos em algumas lojas chiques em Miami. Estava olhando os números, a quantidade de frangos, as dúzias de ovos, os lucros, e um sorriso se abriu em seu rosto. Não era um sorriso de arrogância, mas de espanto. Ainda lhe custava acreditar que ela, Dona Amélia, a velha inútil, havia construído tudo aquilo a partir de uma galinha e um ovo. Seu Mateus entrou no escritório. Amélia, o seu Ramiro, o do restaurante, está aqui. Quer conversar com a senhora sobre algo importante. Dona Amélia o recebeu no alpendre de sua casa. O restaurateur, um homem bom que sempre a havia apoiado, parecia preocupado. Dona Amélia, começou, venho lhe pedir um favor e lhe dar um aviso. Seu genro Vítor voltou para a vila. Eu o vi esta manhã, está na cantina pedindo dinheiro. Ele está muito mal. Está perguntando pela senhora. O coração de Dona Amélia parou por um segundo. Temo que ele venha procurá-la, continuou Ramiro. E não creio que venha com boas intenções, provavelmente para lhe pedir dinheiro. Só queria que a senhora estivesse prevenida. Dona Amélia agradeceu ao homem por sua lealdade. Quando ele se foi, ela ficou olhando seus campos, seus galpões, seu império. O medo, aquele velho fantasma, tentou espreitar, mas não encontrou lugar onde aninhar. Já não era a mulher desamparada que havia sido expulsa sob a chuva. Era Dona Amélia, a dona de Galinhas Felizes. E se seu Vítor viesse procurá-la, ela o estaria esperando, não numa ruína, mas em sua fortaleza, construída com trabalho, dignidade e o sabor da verdade. A confrontação final era inevitável, e pela primeira vez em sua vida, Dona Amélia não tinha medo. Estava pronta. Tal como seu Ramiro havia advertido, seu Vítor apareceu 2 dias depois. Não chegou num caminhão barulhento, mas a pé, uma figura lastimosa e encurvada que caminhava pelo caminho de terra que conduzia à entrada da granja Galinhas Felizes. Um empregado jovem e robusto o deteve no portão, um portão de ferro forjado com o logo da empresa. "A quem o senhor procura?" perguntou o empregado com a cortesia firme que Dona Amélia exigia de todo o seu pessoal. "Procuro a Amélia", disse seu Vítor, sua voz rouca. "Diga a ela que é o Vítor, o genro dela." O empregado, que conhecia a história, como quase todo mundo na região, o olhou com uma mistura de desdém e pena. Fez uma chamada por um interfone. A resposta de Dona Amélia foi serena. "Diga a ele que o esperarei em meu escritório em 10 minutos." A espera foi uma tortura para seu Vítor. Teve que observar o movimento incessante da granja. Caminhões de entrega carregando caixas de ovos e frangos, empregados com uniformes limpos, movendo-se com eficiência. O som saudável de milhares de galinhas. Tudo era um testemunho avassalador de seu próprio fracasso e do sucesso inconcebível da mulher que havia descartado. Finalmente o fizeram passar.
Não o levaram à casa de Dona Amélia, mas à fábrica de beneficiamento, a um escritório impecável, com um grande janelão que dava para os galpões. Dona Amélia estava sentada atrás de uma escrivaninha de madeira sólida, revisando uns papéis. Levantou a vista quando ele entrou. Não havia ódio em seus olhos, mas uma calma distante, o olhar de uma rainha observando um mendigo. "Sente-se, Vitor", disse, apontando a cadeira à sua frente. Ele desabou na cadeira. O cheiro de desinfetante e de trabalho do lugar contrastava com seu próprio cheiro de cachaça rançosa e de derrota. Tentou começar com sua velha arrogância, mas ela se desfez no ar. "Amélia, eu..." começou, mas sua voz se quebrou. Cobriu o rosto com as mãos e começou a soluçar. Uns soluços secos e patéticos de um homem que já não tinha nada. "Eu perdi tudo, tudo. O negócio, a casa, o respeito. Estou vivendo de caridade, dormindo onde posso. Cometi tantos erros." Levantou a vista, seus olhos injetados em sangue, suplicando. "Fui um bobo, Amélia. Um monstro. O que te fiz não tem perdão. Te chamei de inútil e a única pessoa inútil aqui fui eu. Eu te rogo pela memória de Laura, pelo que você mais quiser. Dê-me um trabalho." A petição era o ápice de sua humilhação. Ele, que a havia jogado numa ruína, agora pedia para varrer os pisos de seu palácio. "Farei o que for preciso", gemeu. "Varrerei os galinheiros, carregarei as caixas, limparei os piquetes. Só preciso de um teto e um prato de comida. Não tenho para onde mais ir." Dona Amélia o escutou em silêncio, seu rosto impassível. Quando ele terminou, ela se recostou em sua cadeira. "Sinto muito, Vitor", disse, e sua voz não era dura, mas irrevogavelmente firme. "Mas nesta empresa não há lugar para você." "Por quê?" suplicou ele. "É por vingança?" "Não", respondeu Dona Amélia. "A vingança é uma perda de tempo. É por princípios. Todas as pessoas que trabalham aqui o fazem com orgulho, com respeito pelos animais e pelos seus companheiros. Construíram este lugar comigo. São minha família. Você, em vez disso, só sabe destruir. Não posso trazer sua amargura e seu ressentimento a este lugar que tanto nos custou levantar. Aqui não há espaço para a podridão." Ela se levantou e caminhou em direção à janela, dando-lhe as costas. "O único trabalho que você tem agora é tentar reconstruir sua própria vida longe daqui." Virou-se e tirou de uma gaveta um maço de notas. Pôs sobre a mesa. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para várias semanas de comida e uma passagem de ônibus para qualquer lugar. "Tome isto", disse. "Não é um presente, é um acerto de contas. O pagamento final pela dor que você causou. Use-o para ir embora para longe e não voltar nunca mais. É a última caridade que você receberá desta velha inútil." Chamou seu capataz pelo interfone. "Raimundo, por favor, acompanhe o senhor até a saída." Seu Vitor olhou as notas, depois para Dona Amélia. Viu em seus olhos que não havia nenhuma possibilidade. A porta havia se fechado para sempre. Pegou o dinheiro com a mão trêmula, levantou-se e, escoltado pelo capataz, saiu do escritório e da vida de Dona Amélia para sempre. 2 anos depois, Galinhas Felizes é agora uma marca internacional, um referente de criação ética e qualidade gourmet. Dona Amélia, embora pudesse viver aposentada, segue à frente de sua empresa, não por necessidade, mas por paixão. Sua vida é tranquila, próspera e cheia de respeito, mas sua maior vitória chegou há 6 meses. Uma ligação de um advogado da cidade a informou de que seu Vitor, diagnosticado com uma doença terminal, havia renunciado à guarda de sua filha Sofia. Havia deixado uma única instrução, que a menina fosse entregue à sua avó materna. A cena final transcorre numa tarde ensolarada na entrada da granja. Dona Amélia, com o coração batendo forte como no primeiro dia, espera junto a seu Mateus. Um carro para e dele desce uma menina de quase 10 anos com os mesmos olhos grandes e expressivos de sua mãe, Laura. É Sofia. O encontro é tímido a princípio, cheio da estranheza dos anos que se perderam. Mas quando Dona Amélia se ajoelha e lhe abre os braços, Sofia corre em sua direção e a abraça. Um abraço que curou uma década de dor. Dona Amélia lhe mostra seu império, lhe ensina os pintinhos recém-nascidos, a sala de embalagem, a casa que construiu para ela, e finalmente a leva ao seu escritório.
Ali, numa pequena vitrine iluminada, não há troféus nem prêmios. Só há 2 objetos. Uma foto desbotada do velho galinheiro em ruínas e, ao seu lado, sobre uma almofadinha de veludo, um único ovo de cor marrom clarinho. Esta é a nossa história, minha menina, diz Dona Amélia à sua neta. Aqui é onde tudo começou, com uma galinha solitária a quem chamei Luz, e com este ovo que foi a primeira promessa. Seu pai pensou que nos deixava numa tumba, mas não sabia que nos estava dando a semente do nosso futuro. Sofia olha o ovo, depois para sua avó, e um sorriso, o sorriso de Laura, ilumina seu rosto. Mais tarde, Dona Amélia a leva para o campo, e juntas, como ela fazia com sua própria filha, recolhem os ovos quentinhos dos ninhos. O ciclo finalmente se completou. Dona Amélia não só construiu um império do nada, mas recuperou seu tesouro mais valioso. A continuação de seu amor, o legado vivo de sua filha. Sua vitória era completa, silenciosa e tão quentinha quanto um ovo recém-posto. E aí, meu povo, o que acharam dessa história de superação? Deixem o seu joinha no vídeo, se inscrevam e comentem o momento favorito de vocês. Até a próxima.